A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra muito forte para a sua alma. Deus tem uma palavra de cura. Deus tem uma palavra de transformação, de mudança de vida. E eu peço que no nome de Jesus você fique até o final para que você possa descobrir o que Deus tem para falar contigo e as direções que Deus tem para te dar através da palavra dele. O Evangelho de Marcos, em seu capítulo 5, do versículo 1 ao 20, vai nos falar bem assim: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhes: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despedadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e vieram, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera com ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Meus irmãos, um texto um pouco grande, mas é muito rico em sabedoria. Deus tem uma direção poderosa para a sua alma. Eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos desse texto que nós acabamos de ler, e nós vamos entender um pouco sobre o que esse texto ele pode nos trazer como ensinamento, como direção, como base de guia para que nós possamos entender
o que Deus ele quer e como Deus ele pode fazer em nossas vidas. Louvado seja Deus. A Bíblia vai começar a falar sobre o endemoniado gadareno. Nós temos que entender, porque o texto fala e nos dá a base sobre um jovem, um homem, ou quem sabe, um adulto, um idoso, que era gadareno e estava endemoniado. E Jesus, com os seus discípulos, chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E quando Jesus saiu do barco, saiu ao encontro de Jesus dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Louvado seja Deus. E ele morava nos sepulcros. E nada podia parar aquele homem com aquele espírito imundo. Nem cadeias o podiam prender aquele homem. Meus irmãos, eu quero falar para a tua vida que o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele quer escravizar a humanidade. O diabo, ele quer derrotar a imagem e semelhança de Deus, conforme dito em Gênesis, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O diabo, ele quer colocar enfermidade e matar o projeto de Deus na terra. O diabo quer colocar pensamentos em vidas, em pessoas, em almas preciosas que Deus colocou na terra para ser mais do que vencedor. Então esse homem que a Bíblia nos fala, ele tinha um espírito imundo tão forte na vida dele, que nada podia parar, que nada podia deter aquele homem. Você já percebeu que tem problemas, tem dificuldades, que você já tentou, você já procurou de todas as formas parar esse problema, parar essa dificuldade e não consegue? Louvado seja Deus. Às vezes assim é na nossa vida. Tem problemas que você não consegue prender. Tem problemas que você não consegue solucionar. Tem problemas, tem cadeias espirituais que nós não conseguimos sair, de tão forte que é. Só que para a derrota do diabo, nós temos um Deus e acreditamos num Deus vivo, que é muito mais, infinitamente mais poderoso do que todos os demônios juntos, do que todos os problemas de todos os seres humanos juntos, do que todas as enfermidades de todos os seres humanos juntos. Esse Deus, ele é tão tremendo e tão poderoso que só Ele pode acalmar e aquietar o problema que nós não conseguimos. Deus é tão tremendo e tão poderoso que é só Ele que pode dar a solução e tranquilizar a nossa alma nas dificuldades e nos problemas que passamos, e que ninguém e nada pode parar. Louvado seja Deus. Então aquele homem, ele tinha sido muitas das vezes preso com grilhões, ferros, em cadeias, só que as cadeias que ele estava preso, ele fazia em pedaço, ele quebrava, ele esmigalhava os grilhões, e ninguém podia amansar aquele homem, porque o problema daquele homem era espiritual. Ou seja, conversar com aquele homem, tentar tranquilizar aquele homem, não iria amansar aquele demônio. Tentar levar ele para o psicólogo, tentar levar ele para o hospício, não iria amansar aquele demônio. Mas, irmão, o que pode amansar o demônio? O que pode amansar, acalmar o meu problema? O nome de Jesus na sua vida.
Ele aquieta os ventos. O nome de Jesus aquieta o mar. O nome de Jesus traz paz aonde ele é proclamado. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós vamos ver mais para frente. Meus irmãos, aquele demônio que estava no corpo daquele homem fazia ele andar de dia e de noite, clamando pelos montes, gritando, sofrendo pelos montes, pelos sepulcros e se ferindo com pedras. Meus irmãos, isso é tão forte que muitas das vezes o ser humano, nem ele sabe, nem ela sabe o porquê que ela está tentando se matar. Tem muitas pessoas que já se mataram e que ouvem vozes para se matar, para tirar sua própria vida, que não tem mais jeito. Meus irmãos, isso é demônio. Satanás que quer tirar a minha e a sua vida e dizer que você não tem mais jeito. É ele que está mandando você se ferir. É ele que está falando na tua cabeça. Se corta, se mata, se prostitui, se droga, que para você não tem mais jeito. É ele que bota essas coisas na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção e é lindo é que no versículo 6, quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Meus irmãos, eu falo para a tua vida no nome de Jesus. Pode ser a depressão, pode ser a enfermidade, pode ser o problema que for que você estiver passando. Quando o teu problema, quando você pegar esse problema, essa dificuldade, essa enfermidade, essa depressão, e se prostrar diante de Jesus, quando você realmente contemplar e reconhecer quem é Jesus de verdade, os seus problemas vão cair por terra na sua vida. As suas depressões vão cair por terra na sua vida, porque diante de Jesus, quando um ser humano vê Jesus, quando um ser humano acredita em Jesus, na palavra de Deus, que é o próprio Jesus, os problemas têm que se dobrar diante de Deus. Meus irmãos, o demônio que estava na vida daquele homem, quando viu Jesus, fez aquele homem adorar ao nome de Jesus e dizer bem assim, com grande voz, para Jesus: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então olha só que interessante. Os demônios têm medo do nome de Jesus, que é o Filho de Deus. Aquela legião pediu para não ser atormentado por Jesus, porque o nome de Jesus é tão poderoso, é tão glorioso na face da terra, que até os demônios que estão no inferno, trabalhando de dia e de noite para destruir a minha e a sua vida, quando o nome de Jesus Cristo aparece, quando ele decide trabalhar na vida de um ser humano, os demônios têm medo de ser atormentado pelo nome de Jesus. Então eu quero te falar que você deve buscar a esse nome, você deve crer nesse nome, porque diante desse nome, esse demônio que está lutando contra a sua vida, ele não vai ficar de pé, em nome de Jesus. Essa dificuldade que você está passando, vai ter medo do nome de Jesus Cristo quando você buscar Ele. Só que com Jesus não teve brincadeira. Jesus falou logo: sai deste homem, espírito imundo. Meus irmãos, em nome de Jesus, entenda uma coisa: o que Deus quer fazer na sua vida vai muito mais além do que você pode imaginar. O que Deus quer fazer na sua vida vai muito mais além do que você pode compreender. Ele quer expulsar todo o mal da sua vida. Ele quer liberar uma palavra de libertação e de cura para a sua vida.
Porque quando ele der a ordem para sair da tua vida, o demônio vai sair da tua vida, a enfermidade vai sair da tua vida, os problemas vão sair da tua vida e você vai ver que Jesus é o Filho de Deus. Como diz em Mateus 28:18, Jesus disse para os seus discípulos: e falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele tem poder no céu e na terra, contra o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é ruim. Ele tem o poder e autoridade contra todas as coisas que estão nesse mundo. Então, com Jesus não teve brincadeira, ele disse: sai deste homem, espírito imundo. Aí, antes de sair, Jesus perguntou para aquele demônio: qual é o teu nome? Porque para todo problema, para toda dificuldade, há um propósito, há um porquê. Nada é em vão, nenhum mal é em vão. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? E respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Meus irmãos, de acordo com o estudo, uma legião, o estudo nos dá uma base de que são 6.000 demônios. Agora imagine e se põe no lugar daquele homem. 6.000 demônios lutando contra a vida daquele homem. Imagina a força demoníaca que lutava contra a vida daquele homem. Até que quando viu Jesus, aqueles 6.000 demônios parecia ser apenas um, porque ficou com medo, ficou tremendo de medo por causa do nome de Jesus. Então respondeu que Legião era o nome daquele demônio, porque eram muitos. Então entenda que o que luta contra a minha e a sua vida não é pouca coisa. Entenda que você tem um projeto de Deus em sua vida. Você tem um propósito divino de Deus na sua vida. E o diabo não quer que esse projeto se concretize na tua vida. Por isso que tem muitos problemas acontecendo na sua vida. Por isso que muitas pessoas se levantam contra a sua vida. Por isso que muitos pensamentos negativos vêm sobre a sua vida. São demônios. São enfermidades. São coisas negativas enviadas pelos demônios, que são muitos. Mas a Bíblia nos fala que maior é o que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Deus, ele vale por todos os demônios que lutam contra a raça humana. Não importa a quantidade. Deus sendo um, ele vale e tem o poder para derrotar todos. Então os demônios vão falar para Jesus: e rogaram-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. Meus irmãos, os demônios, aquela legião, já sabia que sairia do corpo daquele homem, porque, como eu falei, Jesus, ele veio para libertar, para tirar o mal da nossa vida. Ele veio para curar e salvar a nossa alma do pecado, do fogo do inferno. Então os demônios sabiam que sairia do corpo daquele homem e pediram que não enviasse, que não tirasse eles para fora daquela província. Os demônios iriam sair do corpo do jovem, mas eles não queriam voltar para o abismo da onde eles vieram. Sabe por quê? O inimigo, ele não quer sair da minha e da sua vida. Ele não quer perder a minha e a sua alma. Só que a Bíblia nos fala que o Filho do Homem, chamado Jesus Cristo de Nazaré, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, querendo Satanás ou não, em nome de Jesus, ele vai sair da tua vida. Em nome de Jesus, essa enfermidade vai sair da tua vida. Ele vai sair do teu caminho. Eles vão sair da tua frente. Porque o nome de Jesus, a partir de hoje, vai entrar com providência na sua vida. E eles vão ter que sair da tua vida. Louvado seja Deus.
Então eles pediram a Jesus para que não enviasse para fora daquela província, daquele lugar. Só que naquele lugar ali onde eles estavam, em Gadara, estava pastando no monte uma grande manada de porcos. E aqueles demônios pediram para Jesus mandar eles, aquela legião, para aquela mandada de porcos, para entrar neles. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 e afogou-se no mar. Meus irmãos, demônios, eles são espíritos. Eles habitam em animais, eles entram em animais, eles entram em pessoas, eles vão para lugares. Tudo isso para tentar destruir a minha e a sua vida. O inimigo, ele tem poder para entrar em animais para tentar atacar a minha e a sua vida. O inimigo, ele vai para lugares, ele se instala em lugares, em pessoas, para tentar atacar a minha e a sua vida. Só que quando você entende que Jesus, ele é o poder e a autoridade máxima na terra, você começa a entender que o diabo, ainda que ele vá para lugares, ainda que ele use pessoas ou entre em animais para tentar nos atacar, contra aqueles que acreditam e vivem a palavra do Senhor, o diabo não pode. Ele pode tentar, mas ele não tem êxito. Porque o nome de Jesus é tão poderoso, é tão tremendo, que nada e nem ninguém pode abalar aqueles que acreditam no Senhor. Salmo 125 nos fala: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. Ou seja, pode vir a dificuldade, pode vir o problema, mas você não vai parar, porque você está confiando no Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Então não se estranhe se pessoas virem tentar te acusar, bater boca com você. São demônios tentando te influenciar a você pagar o mal com o mal. E em Provérbios nos fala: não digas vingar-me-ei do mal, espera pois pelo Senhor e Ele te livrará. Então não pague o mal com o mal, não faça o mal com o mal. Deixa falar, deixa tramar o que quiserem contra a tua vida. Somente busque o nome de Jesus. E você vai ver que esse mal não vai ter sucesso na sua vida. Louvado seja Deus. E os demônios, depois que entraram naqueles porcos, que eram quase 2.000, aqueles porcos se precipitaram no mar, foram direto para o mar e se afogaram. Só que os homens que apacentavam os porcos, quando viram aquilo acontecendo, os demônios entrando nos porcos e se afogando no mar, eles fugiram, ficaram com medo e anunciaram na cidade e nos campos. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Tem coisas que você vê com teus próprios olhos, tem livramentos que você vê com os teus próprios olhos. Não é para você ficar quieto. Tem acidentes, tem coisas que Deus livra a gente, que é para a gente ver com nossos próprios olhos, mas é para a gente falar, é para a gente anunciar que Deus, ele é tremendo e é misericordioso e que Ele nos livrou da morte. Tem coisas que você está vendo até que você não queria. Tem coisas que você está ouvindo que você não queria. Só que Deus está permitindo você ver e ouvir para você entender que tem um propósito. O que Ele permite na minha e na sua vida é para que nós possamos passar adiante. Louvado seja Deus. Então aqueles homens fizeram isso. Foram para a cidade e para os campos anunciar o que eles tinham visto. E aonde eles foram anunciar, saíram muitos para ver o que tinha acontecido.
Louvado seja o nome do Senhor, com aquela história que aqueles homens tinham falado. Então entenda que através da sua vida, quando você contar para o mundo o que Deus ele fez na sua vida e fará a partir de hoje, as pessoas vão querer ir até a Jesus para ver o que e como Jesus faz as coisas. Olha só que maravilha, olha só que lindo. Deus faz na nossa vida para nós passarmos adiante e outras pessoas também alcançarem a bênção que nós também recebemos. E a Bíblia fala, e foram ter com Jesus, ou seja, eles ouviram um anúncio, o que tinha acontecido e foram ver se realmente aquilo era verdadeiramente tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo e temeram. Então olha só que maravilha. Eles foram até Jesus e viram um homem que outrora estava endemoniado, estavam com um mal sobre a vida, que tinha uma legião, estava sentado em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. Como que pode, eu creio que eles imaginavam, como que pode aquele homem que andava gritando, clamando pelos montes, ninguém podia amansar, ninguém podia aquietar aquele homem, agora ele está falando, agora ele está sentado em perfeito juízo, como se algo misterioso tivesse acontecido, como aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. Então é dessa forma, meus irmãos. Entenda que o que no começo parece difícil, o que no começo parece tormenta na sua vida, quando você bate de frente com Jesus, quando você aceita Ele na sua vida, Ele muda a sua vida e te faz ser uma pessoa em perfeito juízo. Ele te faz viver o que você não vivia. Ele te faz andar para caminhos que você não andava. Ele te faz alcançar coisas que você não e nunca alcançou na sua vida. Esse é o poder do nome de Jesus. Ele muda, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Quando você verdadeiramente encontra e conhece o que Ele é e o que o nome dEle pode fazer em sua vida. Louvado seja Deus. Não aceite ficar nessa situação. Corra para a casa de Deus para aceitar a Jesus. Creia no poder da palavra de Deus, leia, medite, reflita, guarde, pratique ela. E a palavra de Deus, ela vai te fazer ser uma pessoa melhor a cada dia e vai salvar a sua alma. Meus irmãos, quando aqueles homens ouviram o que contaram, o que tinha acontecido, o que Jesus tinha feito, a Bíblia fala, e os que tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Contaram o que aconteceu quando o demônio saiu do homem e foi para a manada de porcos. E a Bíblia fala que começaram a rogar que saísse do seu território. E a Bíblia nos fala que saindo ele do barco, ou seja, Jesus entrando no barco, ou seja, Jesus estava saindo daquele território. Sabe por quê? O nome de Jesus ele é tão poderoso, ele é tão grandioso, que quando ele chega em um lugar, os demônios, as enfermidades não querem que o nome de Jesus, simbolizando o próprio Deus, porque Jesus é Deus, fique naquele lugar. Eu quero te falar que quando você irá aceitar Jesus, o poder de Deus na sua vida vai ser tão grande que pessoas vão querer sair de perto de você. Pessoas vão começar a se afastar de você, não porque você é melhor e nem pior do que ninguém, mas por conta do poder que está na sua vida, vai afastar demônios da sua vida. Louvado seja Deus. Eu quero te falar que o nome de Jesus, ele é tremendo, ele é poderoso. Quando ele habita na nossa vida, o diabo não fica perto. As enfermidades não ficam perto. As fofocas, as calúnias,
não prevalece diante da minha e da tua vida, porque o nome de Jesus que está na sua vida afasta esse mal, afasta a negatividade. Então queriam que Jesus saísse daquele território, porque o nome de Jesus, ele tem um poder muito forte no mundo espiritual. E os demônios não querem que eu e você entenda desse nome, desse poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus entrou no barco para ir para outro lugar, já que queriam que ele saísse de lá, daquele território. Só que o homem que tinha sido liberto, ele pediu para que Jesus deixasse ele ir com Jesus, mas Jesus disse: vai para a tua casa e anuncia aos teus quão grandes coisas o Senhor fez na tua vida e quanta misericórdia o Senhor teve de ti. Ele foi para casa e começou a anunciar as coisas que Jesus fez na vida dele, e aquelas pessoas se maravilhavam. Então é dessa maneira Jesus faz na nossa vida, para nós anunciarmos para o próximo, para o mundo ver que ainda há solução. Porque há muitas pessoas que vê, olha para a nossa vida e diz que não tem mais jeito, mas quando nós encontramos Jesus, a nossa vida muda, ela é transformada. E a ordem que Jesus nos dá quando a nossa vida é transformada é ir e pregar e passar para adiante e falar: eu era um drogado, eu era um prostituto, uma prostituta, só que agora eu sou uma serva do Senhor, Jesus me libertou. Ele também pode te libertar, Ele também pode te curar, Ele também pode mudar a sua vida, você só tem que crer. Essa é a ordem de Jesus. Eu fiz na vossa vida, agora vocês vão proclamar ao próximo que eu, Jesus, tenho poder também para fazer na vida dos teus semelhantes. Louvado seja Deus. Então creia, meus irmãos, nessa palavra e guarde ela, porque Deus te dará novas direções em nome de Jesus.